convidar o orador dessa noite, nosso querido irmão, professor Gil. Tivemos desde sexta-feira aqui com essa conferência para a mulher, a primeira conferência de mulheres aqui da nossa igreja, falando sobre a cura interior, dessa importância que é conhecer a nossa mente, né? Saber os valores que Deus, quando nos fez, nos presenteou com uma mente tão abençoada por Ele. Então vamos orar pelo professor Gil, e que o Senhor abençoe esse homem de Deus. Tem sido uma bênção, né? Sexta-feira e ontem foi algo do céu. Oremos ao Senhor. Pai Santo, aqui está teu servo, Senhor, aqui está a tua igreja. Usa o teu filho, Senhor, como o Senhor sempre tem usado ele, meu Deus, na pregação da tua palavra, na instrução da tua palavra, no ensino da tua palavra. Ó Espírito de Deus, usa, meu Senhor, o teu filho para que possa trazer a tua verdade, Senhor, para todos nós nessa noite. E que possamos ser divinamente abençoados pelo Senhor. Ó Deus, que não só a tua palavra, a tua graça, a tua misericórdia esteja sobre nós, mas o teu poder, Senhor, esteja sobre a tua igreja. É assim que nós oramos, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Boa noite a todos. Eu quero cumprimentar a todos vocês com a graça e a paz do Senhor. Amém? Quem esteve aqui na sexta-feira, sexta-feira, glória a Deus. Ontem, no sábado, quem esteve? Amém. Mulheres, né? Aí tivemos a ideia de que um pouco do conteúdo sobre esse assunto, a cura interior e a vontade de Deus para a nossa vida, sobre a inteligência emocional, a gestão da emoção, a gente também compartilhasse um pouco para aqueles que não puderam estar por algum motivo na sexta e no sábado, no primeiro congresso das mulheres aqui da PIB. Eu fui muito honrado em ser convidado para esse momento de pregação, ministração da palavra e também o lançamento de um livro que eu escrevi, dentre alguns. Esse é o que tem sido mais propagado por conta da temática que tem sido tratado no mundo inteiro a respeito dos problemas e transtornos emocionais, a depressão, a ansiedade, o estresse, o medo, e como isso, à luz da Bíblia, à luz da ciência, pode ser entendido, apesar de haver tantas confusões de teorias e pensamentos, tanto na ciência quanto também no meio evangélico, há os que dizem que ao aceitar Jesus você já está curado de tudo. Tem gente que diz que você tem que passar pela sessão do descarrego para se livrar de tudo isso, porque esses problemas aí nada mais é do que demônio, e aí fica aquela confusão. Qual é a verdade? Vai para lá ou vai para cá? Vai para um psicólogo, vai para um psiquiatra, vai para um remédio, vai para uma sessão, para onde eu vou? E Jesus está dizendo sempre: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Também ele estará dizendo: não precisa de médicos sãos, e sim os doentes. Se Deus deu a ciência, a sabedoria, para que o homem se aprofundasse nas ciências humanas, descobrisse nessa existência como gestores da criação e daquilo que Deus dispôs para nós, é uma sabedoria divina distribuída entre os homens, embora alguns homens não o reconheçam. E nós, nesta noite, estamos aqui porque nós cremos em Deus. Amém? Nós também cremos na sua palavra. Amém? Ontem nós fizemos a ministração do texto oficial, que é Hebreus, o capítulo 4 e o verso 12, e nós falamos sobre o poder da palavra. Não a minha palavra e a sua.
Às vezes alguns dizem, decrete, profetize, declare que tudo vai acontecer bonito do jeito que você imagina, mas não é bem assim. A palavra que tem poder definitivamente é a palavra de Deus. Se da sua boca não sai o que é de Deus, não é garantido nada que vai acontecer. Não é porque você é de Deus que tudo que você fala ou sai da sua boca, Deus vai se responsabilizar. Ele diz que vela pela sua palavra para cumprir, não pela nossa. Quantos podem dizer amém? Eu gostaria também de tratar com vocês o texto oficial desta mensagem, que é conhecendo a vontade de Deus para o teu coração. Provérbios, capítulo 4, o verso de número 23. Livro do Provérbios, que foi escrito pelo rei Salomão, filho do rei Davi. O rei Davi, conhecido como o maior rei de Israel, e Salomão, conhecido como o homem mais sábio do mundo, biblicamente falando, a sabedoria que vem de Deus. E esse capítulo 4, o versículo 23, nos diz um alerta para que nossa vida espiritual, para que o nosso coração, nossa alma, nossos pensamentos, nossos sentimentos, tudo que há no nosso interior seja guardado, vigiado, porque tem duas pessoas muito interessadas em nosso coração. O primeiro é Deus e o segundo é o diabo. Se Deus não estiver no teu coração, pode ter certeza, aquele que quer matar, roubar e destruir está de olho. O livro de Provérbios 4, sentados mesmo, nós vamos ler o texto dizendo: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Esse texto, nós queremos já deixar claro que as coisas que nós consideramos mais valiosas são aquelas coisas que nós queremos guardar. Eu lembro do meu primeiro salário que eu recebi, aí eu perguntei para minha mãe o que eu faço com aquele dinheiro. Você acha esse dinheiro importante? Eu disse, muito. O primeiro salário que eu recebi, ela disse, guarde. Quantas coisas na nossa vida nós não queremos que se perca, por isso nós guardamos, nós escondemos. Eu conheci história de pessoas que esconderam dinheiro num lugar tão escondido que quando encontraram não tinha mais valor. Esconderam aquilo que é de valor, por isso que eu não gosto muito desse ditado popular que tem por aí, o que é bonito tem que se mostrar. Eu sou totalmente contra esse tipo de conceito. Eu acredito que o que é bonito é muito valioso, não é tudo que é bonito hoje em dia, não é? Os irmãos observam e analisam que as coisas estão sendo invertidas, aquilo que é para guardar tem que ser mostrado, aquilo que é para ser mostrado estão escondendo, aquilo que é para ser propagado estão silenciando e aquilo que é para silenciar estão propagando. Nós estamos vivendo em um mundo e uma época conturbada, com os valores e conceitos totalmente distorcidos, e nós recebemos esse alerta sobre tudo que você tem de valor para guardar. Faça isso primeiro, guarde, proteja o teu coração, porque tudo que você precisa para viver bem está lá no seu coração. E nós aprendemos ao longo dessa conferência de mulheres que os traumas, os conflitos, os complexos, os transtornos da mente, a Bíblia muitas vezes aponta alguns acontecimentos de personagens da Bíblia que sofreram problemas emocionais profundos, e ali aparece às vezes a palavra espírito, aparece a palavra mente, a palavra alma, a palavra coração, e a gente vai entendendo que a Bíblia vai colocando esses termos para indicar o nosso interior. Nós estamos vivendo em um mundo que dá muito valor à aparência, ao externo. Nunca se investiu tanto no corpo, nunca se cultuou tanto o corpo como nessa época que nós estamos vivendo. Estão preocupados depois da pandemia com a saúde, que bom, mas estão falando muito da saúde do corpo, da importância de exercício, de se alimentar bem para poder ter uma qualidade de vida. Mas os psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, os médicos da saúde,
da mente, do comportamento humano, eles estão alertando que nós estamos caminhando para mais da metade da população com problemas de transtornos da mente. O curso que vai ficar mais caro daqui para frente vai ser nessa área do cuidado com a mente. Os planos de saúde não têm mais especialistas à disposição com tanta gente que tem procurado tratamento psicológico. E eu não tenho dúvida que há muitos aqui que estão fazendo terapia. Há aquele tipo de terapia que é preventiva, você faz para não adoecer. Mas, infelizmente, o brasileiro procura coisa de última hora, às vezes muito atrasado, às vezes numa situação irreversível que não dá para tratar completamente, e aí acaba fazendo um tipo de terapia corretiva para corrigir o que está mal resolvido. Nós também temos um texto aqui que fala sobre a forma como guardar o nosso coração. Eu sei que por mais que você coloque uma couraça sobre o seu peito, a proteção aqui não é cardiológica, a proteção aqui é psicológica e espiritual. Suas emoções, seus pensamentos, seus valores, aquilo que você sonha, pensa, sente, suas lembranças, aquilo que você tem de consciência e inconsciência, tudo que você aprendeu, o que você lembra do passado, o que você está reservando agora no presente, o que você vai levar para o futuro está neste lugar, que alguns chamam de alma, outros chamam de coração, outros chamam de mente. E aqui nós vamos utilizar essas palavras, coração, alma, mente, se referindo ao interior, aquilo que está dentro de nós. Nós vamos avançar para a introdução, para lembrar os irmãos que durante essa nossa trajetória de conferência, nós trabalhamos alguns pontos, que eu vou considerar aqui a parte introdutória. E isso aqui é para que você conheça a vontade de Deus, a sua palavra, como diz no Salmo 19, o versículo 11, eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, se eu coloco a palavra de Deus no meu coração, e se eu guardo o meu coração para não pecar, para não transgredir, para não causar dano nem a mim, nem ao próximo, e nem desagradar a Deus, então o segredo maior para que teu coração seja sarado, renovado, transformado, equilibrado, para que a paz, o sossego e o alívio chegue na sua alma, você precisa colocar a palavra poderosa de Deus que nós aprendemos aqui, que ela é viva, eficaz e penetrante, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração, e diante dela nada está escondido. Ela vai até as juntas e medulas, até tudo que está no nosso interior, alma, espírito, mente, sentimentos, vontades, sonhos, o que está mal resolvido, o que está desequilibrado, ele coloca no lugar, ele equilibra, traz a paz e o sossego. Esta é a palavra que foi dita no início: haja e tudo se fez, haja separação, apareça, se organize, se separe, e tudo que foi ordenado pela palavra, tudo foi feito. Se Deus ordenar hoje que esse problema que você está passando, que essa situação que você está vivendo, cesse agora, como o mar se acalmou lá na Galileia, como o vento fez tudo se acalmar, assim Ele pode fazer acalmar tudo na tua vida, porque há poder na sua palavra. Estamos vivendo numa época de conturbação no cenário mundial. Nunca houve tanto acesso à informação e, ao mesmo tempo, nunca houve tanta gente perdida e desinformada. Nós temos informações à vontade na rede mundial de computadores. Ao mesmo tempo, nós encontramos pessoas perdidas sem definição de conceitos e valores. A sua vida não está bem resolvida em muita coisa. E nós não estamos falando de crianças, de adolescentes. Nós estamos falando de pessoas que já passam dos 20 anos, 30 anos. Ainda não tem muita coisa bem resolvida na sua cabeça. Nós estamos enchendo as igrejas de pessoas vazias. Vazias de conceitos, vazias de valores.
E se tem algum conceito e se tem algum valor, quando for comparado com os valores e conceitos cristãos, deixa muito a desejar. E aí o seu coração se envereda por as coisas deste mundo, e a Bíblia diz: não vos amoldeis às coisas deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E você tem procurado a vontade de Deus de igreja em igreja, mas a coisa não é tão simples como parece, mas ao mesmo tempo não é tão complexa. Há um processo de renovação da mente que tem a ver com o pensamento, com a vontade, com os sentimentos. Isso aí tudo tem que se amoldar à palavra de Deus, e se você abrir o seu coração e recebê-la, é esta palavra que vai colocar em ordem aquilo que está desequilibrado na sua vida. A cura interior vai acontecer. Não há conhecimento na terra sobre Deus como na época de Oséias. No capítulo 4, a partir do versículo 1, o profeta denuncia dizendo que o Senhor tem uma contenda contra os habitantes da terra. Só prevalece o perjurar, o mentir, homicídio sobre homicídio, adultério, mentiras, e não há conhecimento de Deus sobre a terra. O versículo 6 ele vai dizer: o meu povo está perecendo porque lhe falta o conhecimento. Não é à toa que a Bíblia fala tanto de conhecimento, não é à toa que a Bíblia fala tanto da verdade, não é à toa que a Bíblia tanto denuncia a mentira como uma filha do diabo, e a verdade como o próprio Deus encarnado. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele também disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você conhece pessoas que já fez ou já fizeram correntes e mais correntes de oração de igreja em igreja? Vai na terça-feira naquela igreja lá, passa no portão de Salomão, pega o sabonete ungido, a rosa ungida, a água ungida, o cajado ungido, o envelope ungido, mas a sua mente não é ungida, a sua língua não é ungida, a sua vida não é ungida, não vai servir de nada. É quinta-feira, é sexta-feira, e 7, e 70, e 12, e 40, 21 dias, e campanhas e mais campanha, mas a mente não muda. Se a mente não muda, nada muda. Há uma mentalidade que precisa ser transformada, mudada, dentro da vontade de Deus, que por mais que você não entenda, ela é boa, agradável e perfeita, bendito seja o seu nome. O conhecimento de si mesmo também não fica para trás. Nós precisamos conhecer a Deus, sua vontade, mas também nos conhecer, porque o ser humano, ele, por mais que seja propriedade de Deus, filho de Deus, usado por Deus, ele é frágil. Ele tem sua fragilidade. O ser humano, ele cai, ele falha, ele escorrega, ele vacila. O ser humano, ele é incompleto em si mesmo. O ser humano, ele fica procurando paz e felicidade, mas dentro do homem não há nada que possa o fazer feliz, porque o ser humano, na sua inconsciência, no mais profundo do teu ser, o que ele mais precisa para se realizar não são as coisas desta vida. Ele pode viajar para onde ele quiser, ele pode adquirir o que ele quiser, ele pode deixar entrar na sua mente o que ele quiser, mas ele só vai conseguir ter paz quando ele se reconciliar com Deus. Porque o coração humano não tem a capacidade de dar o que você precisa para ser feliz. Há uma fragilidade, uma carência que só Deus pode preencher. E se o ser humano que se foi e foge de Deus desde a época de Adão não se voltar para Deus, ele vai morrer perdido. E morrer perdido é morrer doente. E morrer doente é morrer sem a cura. E a cura é a palavra de Deus que faz o homem se voltar para Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele diz: deixo-vos a minha paz vos dou, e não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Bendito seja o nome do Senhor. Você conhece você mesmo? Conseguiria falar, pelo menos
em 10 minutos sobre você? Você sabe dizer qual a diferença de você para sua esposa? Ou só sabe falar sobre ela? Você sabe a diferença entre você e seu marido? Ou só sabe falar sobre ele? Ou você tem desenvolvido um estilo de vida que falar sobre o outro dá 1 hora, mas falar sobre você não dá nem 1 minuto? Você conhece cantores, você conhece atores, você conhece jogadores, você conhece artistas, mas você não se conhece. E nós estamos vivendo em uma época, diz o doutor Augusto Cury, que o homem é capaz de controlar uma máquina 100 vezes maior do que ele, mas não consegue controlar a ansiedade e as emoções do seu coração. Nós estamos vivendo em uma época que a gente conhece de tudo um pouco, menos de si mesmo. Nós trabalhamos aqui na sexta-feira conhecendo a cura interior. O que é uma pessoa sarada por dentro. E nós conhecemos também aqui, no sábado, um conhecimento mais avantajado, mais ampliado a respeito da personalidade, a respeito do caráter, do temperamento. Conheça-te a ti mesmo, cuida de ti mesmo. E hoje eu gostaria de trabalhar essa questão de qual é a vontade de Deus para o coração humano. Como está o teu coração? As perguntas intrigantes da filosofia, desde o tempo de Sócrates, Aristóteles, Platão, os filósofos gregos antes de Jesus, desde aquela época, eles faziam a pergunta: quem sou eu, de onde vim e para onde eu vou? Respondendo questões a respeito da origem da vida e do homem, do seu passado, respondendo questões a respeito do presente, da missão e do propósito da vida, do porquê que eu estou aqui, qual o sentido da minha vida, e muitas pessoas que morreram, se suicidaram porque não encontraram sentido para a sua vida. Tentaram encontrar tudo, buscaram tudo, menos saber quem era ele mesmo. Você sabe quem é você? Você se conhece? E o que é pior, quando chega na ideia de o que vai acontecer depois dessa vida, a filosofia humana silencia. Porque ninguém voltou dos mortos para poder contar, a não ser Jesus, mas eles não querem saber o que Jesus tem para dizer. Ele disse: ninguém tirou a minha vida, eu mesmo a dou. Tenho poder para dar e tenho poder para reavê-la, e isso eu recebi do meu Pai. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Nós estamos falando de Jesus, o verbo de Deus, este verbo que estava com Deus e é Deus, este verbo que é a palavra que se fez carne e habitou entre nós, cheio de verdade e de graça, a Ele a honra e a glória para sempre. Jesus, ele vinha alertando o quanto o conhecimento de Deus está pobre no mundo, o quanto os homens estão se perdendo dentro de si mesmo. E o mapa que tem procurado para poder descobrir quem é a si mesmo tem sido o mapa errado. O mundo, a mídia, a moda. O diabo tem os seus instrumentos dentro da mídia. O diabo tem os seus instrumentos dentro do que chamam de moda. Tome cuidado com tudo o que estão fazendo. Olha, todo mundo está fazendo, por que você não faz? Aí você tem que fazer aquela pergunta: Jesus faria? Se a resposta for não, você também não faça. Tem muita coisa que a gente resolveria só com essa dica que eu estou colocando. Devemos prosseguir em conhecer a Deus e a nós mesmos. E essa busca em conhecer a Deus e conhecer a nós mesmos é libertadora, porque ele diz que devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, Oséias capítulo 6 e o versículo 3. E Jesus disse que conhecendo a verdade, ela vos libertará. Precisamos mudar nossa mentalidade no sentido pleno de conhecermos a Deus, a sua vontade e experimentarmos na nossa vida cotidiana. Tem gente que diz assim: eu fui na igreja e senti Deus lá. E precisa voltar uma semana depois para sentir, porque no dia a dia da sua vida não sente Deus. Porque acha que Deus é uma experiência religiosa dentro de 4 paredes.
é quando aquela música preferida é cantada, é quando aquele pregador preferido anuncia alguns versículos. Na verdade, Deus que enche os céus e a terra, Ele é tão misterioso que Ele consegue se comprimir e morar dentro de nós. Ele fez uma lei no Antigo Testamento para que pudesse, em um determinado lugar, as pessoas o invocar. Ele disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra, desde já estarão abertos os meus olhos, atentos os meus ouvidos, a oração que se fizer neste lugar. E era o templo que foi construído por Salomão, e no dia em que foi inaugurado, Deus falou isso, mandando fogo para consumir o holocausto. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14 em diante. Era um lugar geograficamente localizado. Havia um homem para poder entrar, receber a informação e falar. O plano de entregar a lei para que os homens conhecessem a vontade de Deus. Deus foi muito misericordioso e bondoso, mostrando toda a sua vontade, para que o homem conhecesse a sua vontade. Mas a vontade sendo apresentada, o homem conhecia o bem, mas não conseguia fazê-lo. Conhecia o mal, mas não conseguia evitá-lo. E aí Deus usou Jeremias e Ezequiel para dizer: farei uma nova aliança com meu povo, e eu não mais apresentarei a lei a eles escrito em tábuas. Eu colocarei a minha lei no seu coração, e serei o seu Deus, e estarei dentro deles, estarei neles. Também Joel profetizou que será derramado do seu espírito sobre toda a carne. Haverá sonhos, visões e revelação, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. A promessa se cumpriu, por isso que tem velha aliança e nova aliança. Velho Testamento e Novo Testamento. No Novo Testamento se fala muito da graça, mas aponta para a lei, porque a lei denuncia o pecado, a lei mostra a vontade de Deus, e a graça coloca o homem dentro da vontade de Deus, porque o homem por si só, a mulher por si só, jamais conseguirá cumprir a vontade de Deus. Por isso que Paulo disse: pela graça sois salvo, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem de obras humanas, para que ninguém se glorie. Que coisa maravilhosa! Vamos avançar. A Bíblia fala de espírito, como eu disse, fala de mente, de alma, de coração, mas são termos aplicados na Bíblia para descrever tudo o que há no nosso interior. O espírito, a alma, o corpo, a mente, nada mais é do que a sede dos pensamentos, dos sentimentos, dos propósitos, os desejos, os sonhos, as lembranças, os saberes, a inteligência, a vontade, a consciência, a inconsciência. Tudo o que se fala que está dentro de nós está em uma área que pode ser chamada por uma destas palavras. Se você chamar de mente, tudo bem. Se você chamar de coração, tudo bem. Se você chamar de espírito, tudo bem. De alma, tudo bem. Mas também eu conheço algumas teorias, tanto da área das ciências humanas como da questão teológica. Já que eu sou teólogo, eu sei que tem essa coisa de dicotomia e tricotomia, para poder tentar identificar que o homem sem Deus, ele não tem um espírito ressuscitado, ele só tem uma alma, e essa alma estão suas emoções, o homem é uma alma vivente, e tem toda aquela complexidade de tentar explicar por que em algum momento, quando se fala espírito e traça sobre sentimentos, trata sobre pensamentos, trata sobre emoções, por que vai usar a palavra mente, vai usar a palavra coração e a palavra espírito, se só é a alma que vai sentir isso. Então essa complexidade toda, eu resolvi tomar o risco de dizer que onde você encontrar nos versículos que eu vou ler, mente, coração, alma e espírito, entenda como o seu interior. Quem está entendendo, diga amém. É para descomplicar. No próximo slide, vem falando um texto de Jeremias, o capítulo 17, o versículo 9 e 10. Diz que o coração é enganoso,
mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Deus está usando Jeremias para falar num período muito conturbado de desobediência e afastamento de Deus. Jeremias é contemporâneo do cativeiro que aconteceu na época de Daniel. Jeremias, Ezequiel e Daniel foram presos para a Babilônia, numa mesma época, remessas diferentes de escravos, e nessa época aqui, o povo estava vivendo uma época voltada para o materialismo e para a desobediência. Quanto mais coisas materiais eles adquiriam, mais eles entendiam que Deus confirmava a sua vontade. Deus está conosco porque nós estamos prosperando financeiramente, mas eles estavam moralmente e espiritualmente caindo de uma forma envergonhada. E aí nós vamos perceber que Deus tem olhado para dentro do ser humano, para os seus pensamentos, para os caminhos que escolheu lá nos sentimentos, lá nos propósitos do coração, e pode ter certeza, não é porque você vem para a igreja que você está salvo. Você tem que ser igreja para ser salvo. Não é porque você pede coisa a Jesus que Jesus está no seu coração. Você tem que, a única coisa que você querer de Jesus seja Ele mesmo. O abençoador vale mais do que as bênçãos. Nós precisamos entender que chamar Jesus de Senhor é diferente de deixar que Ele seja Senhor. Nós precisamos entender que só tratá-lo como Salvador não vai funcionar muita coisa, porque Jesus, Ele não é Salvador de quem Ele não é Senhor. E ser Senhor é ser dono e comandar a vida. Nós vamos observar em 2 Coríntios 13, 5, onde o apóstolo Paulo ele vai dizer: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus está em vós, se é que já estáis reprovados. Há uma repreensão aqui para a igreja de Corinto, que havia muitos problemas, apesar do Espírito Santo ser tão movente naquela igreja. Ele mandou uma carta corrigindo alguns problemas e depois ainda precisou de mandar uma segunda carta, e tem gente que fala de uma terceira e uma quarta que se perdeu, porque eram muitos problemas no meio dos crentes. Crente dá problema, dá? Tem gente que costuma dizer lá fora: eu nunca mais vou numa igreja de crente que há provinho complicado. E essa pessoa que está falando é crente. Romanos 12, versículo 3. O apóstolo ele vai dizer: pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé com que Deus lhe concedeu. Você tem que ser sincero nesta noite e para o resto da sua vida. Ei, que tipo de cristianismo você está vivendo? Se você apresenta uma espiritualidade que não tem a ver com você, você está indo contra esse texto. Não apresente o que você não é. E se você às vezes é sincero demais, ao ponto de dizer para a pessoa o que a pessoa não quer ouvir, às vezes quem diz o que quer, escuta também o que não quer. Então não é ser sincero só pelo fato de magoar pessoas, é ser sincero no sentido de se resolver com Deus e com as pessoas. É usar a sinceridade para a paz e não para a guerra. É usar a sinceridade para sarar e não para ferir. E nós precisamos usar essas ferramentas que Deus reservou para nós. Quando a gente vai participar da ceia, é muito comum usar o texto de Coríntios, capítulo 11. E no versículo 28, o apóstolo está dizendo lá: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Esse autoexame tem que ser feito o tempo todo. Às vezes algumas pessoas só querem fazer esse tipo de check-up mental, espiritual na sua vida, quando é dia de ceia. E tem gente que faz um check-up tão confuso, que diz: eu não sou digno de participar da ceia, eu nem vou hoje. Tem gente que acha que não é digno de cantar, acha que não é digno de pecar, acha que não é digno nem de receber o nome de crente.
Tudo bem você não achar, mas quem tem que dizer se você é digno ou não é Deus. E Ele tem um perdão para te dar. Ele diz, aquele que não tem, que diz que não peca, engana-se a si mesmo e a verdade não está nele. Mas se nós pecarmos, temos um advogado junto do Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é o advogado que está diante do Pai a interceder por nós, e o seu sangue nos purifica de todo pecado. Ele pode tirar toda a sensação de culpa, toda a perturbação mental, todo o desequilíbrio, inquietação. Ele tem a paz que você precisa para ser feliz. Na próxima imagem tem Provérbios 14 e o versículo 8. O prudente sabe para onde vai, mas os insensatos enganam-se a si mesmos. Você, como crente, tendo o mapa do céu na mão, que é a Bíblia Sagrada, você não pode estar como os insensatos, como os tolos. Você tem que ter certeza para onde você vai. E se eu estou aqui diante de pessoas que, ao partir desta vida, não têm convicção de ir morar no céu, eu quero te dizer que você precisa se resolver como cristão. O seu problema é de identidade. Você está vivendo uma crise existencial e espiritual. Nós somos biopsicossocial e espiritual. Nós podemos ter problemas biológicos no corpo, psicológicos na mente. Nós podemos ter problemas sociais com as pessoas e também espirituais com Deus. Tem gente que tem problema nessas 4 áreas. É um problema ambulante. Já pediu até para morrer. Mas Jesus tem como resolver cada coisa no seu devido tempo e colocar tudo no lugar. Do jeito que estava a tormenta no mar da Galileia, com uma só palavra ele faz o vento e o mar se acalmar. Por que que aquele que fez o vento e o mar se acalmar não resolveria todas as coisas na tua vida? Tem coisas que ele diz sim, tem coisas que ele diz não e tem coisas que ele vai dizer espere. Porque a pedagogia de Deus muitas vezes nos leva a um calabouço, nos leva a uma cova, nos leva a um deserto, nos leva diante de leões, gigantes, inimigos. Às vezes vem pedrada, às vezes vem acusação, perseguição, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Gálatas capítulo 6, o verso 3, diz, se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. E aí mexe com o orgulho, com a prepotência, com a arrogância. Nós precisamos fazer uma análise do nosso eu, da nossa personalidade, do nosso caráter, do nosso temperamento. E aí você começar a analisar se o que você tem apresentado para as pessoas não tem nada a ver com você. Se você tem se escondido por trás de um jeito de contar piada, de um jeito palhaço de ser, de um jeito calado de ser, e você tem guardado muito o que há dentro de você porque você tem medo de não ser aceito como você é. Porque o que você é, tudo que você tem, não adianta se esconder, não adianta fugir. E aí, Deus que olha para dentro de nós, Ele nos julgará não pelo que os outros sabem de nós, mas pelo que nós somos de fato. Porque nós vamos chegar no céu e vamos ter 2 surpresas. Quem a gente achava que ia estar lá, a gente não vai encontrar. E quem a gente pensava que ia não vai estar lá. E isso tudo tem a ver com a sua identidade, com quem você é de fato. E é o que você é de fato que está sendo julgado por Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga, eita! Provérbios 16, 2 diz, todos os caminhos parecem puros ao homem, mas ao Senhor, o Senhor é quem pesa os seus corações. Em outras palavras, todos os caminhos dos homens são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Em outras palavras, todos os caminhos do homem parecem inocentes aos seus olhos, mas o Senhor pesa as suas motivações. Eu peguei 3 versões diferentes de Bíblia diferentes, para poder você perceber que coração, espírito e motivações está sendo traduzido de uma mesma palavra hebraica. E essa tradução, às vezes não compreendida, porque
não sabe o que se tem no espírito, não sabe o que se tem no coração, não sabe o que se tem na alma, não sabe o que se tem na mente, e aí tem outras palavras que vão aparecer, que traz outras confusões, e aí é claro que nós estamos trabalhando aqui é para simplificar. Você está aqui porque tem algum propósito, porque tem algum motivo, e é isso que Deus está olhando. Deus olha para o que está dentro de nós. Provérbios 21:2 diz: se você pensa que tudo o que você faz é certo, lembre que o Senhor julga as suas intenções. Deus sabe o porquê que você veio aqui. 2 Coríntios 3,18 diz: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio deste mundo, faça-se louco para ser sábio. E aqui há uma necessidade de uma colisão com as coisas deste mundo. Se você tem feito muitas coisas para entristecer a Deus, só para impressionar seus amigos, acredite que Deus está anotando tudo. Às vezes, para agradar pessoas, nós temos muita gente que faz agitação, e quando sabe que você é crente, dá até uma pilhinha para você fazer coisa errada, falar coisa errada, depois diz: olha o irmão, olha a irmã, e tu não é crente? Quem já passou por isso, dá um sinalzinho aí. Quem já passou por isso? Coloca você numa emboscada para depois dizer: e aí, irmão? E Jesus? Porque, na verdade, ele não consegue, quer procurar mais gente que não consiga agradar a Deus. E aí, esse tipo de amigo, quem tem, não precisa de inimigo. Se você tem interesse em agradar a Deus, entre em colisão com as coisas deste mundo. Eu não estou falando de diversão, eu não estou falando de lazer, eu não estou falando de tanta coisa maravilhosa que Deus colocou na natureza para desfrutarmos como filho dele. Mas existe neste mundo muita coisa corrompida, sim ou não? Muita coisa depravada, sim ou não? Se as crianças já sabem o que não presta, os adultos têm dado uma de doido para poder provar e dizer: eu nem sabia. Se você quer dar uma de doido, dê pelo menos para dizer não ao que não presta. Para poder, aos olhos de Deus, ser sábio. Quem está entendendo, diga amém. Nós estamos caminhando para o final. Na próxima mensagem, na próxima slide, nós vamos encontrar aí informações a respeito do coração de Deus, do coração do homem e do coração do homem de Deus. E a Isaías 55 fala da mente de Deus, dos pensamentos de Deus. Vai dizer que Isaías 55:8, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os vossos caminhos, diz o Senhor. Quando ele está falando de pensamentos e caminhos, ele está falando de quê? Aquilo que Deus pensa, aquilo que Deus quer, a forma como Deus olha para as coisas é diferente de como a gente olha. Um exemplo disso está lá em 1 Samuel 16, a partir do 7. Deus manda Samuel ir na casa de Jessé para ungir um homem para ser rei. Quando é encontrado uma pessoa alta, de boa aparência, uma pessoa que todo mundo entendia que tem pinta de rei, jeito de rei, como tem gente que tem jeito de crente, anda como crente, se veste como crente, mas dentro não é crente. E Deus olha para o que está dentro. E Deus disse para Samuel: Samuel, não é este o ungido de Israel, porque Deus não vê como vê o homem, porque o homem só vê a aparência, mas Deus vê o que está no coração. Bendito seja o nome do Senhor. Daqueles que foram apresentados, o menor e o mais desprezível é o que Deus mais queria para usar. E Deus ungiu Davi diante dos seus irmãos que o perseguiam. Provérbios 23, o verso 7, fala do coração do homem, da mente humana. Porque assim como o homem imagina na sua alma, assim ele é. Não adianta o pai dizer para o filho que ele é uma bênção se ele não se sente bênção, que ele é amado se ele não se sente amado. Não adianta a mulher dizer para o marido que ela é fiel a ele, se na mente dele ela o trai. Porque ele vai olhar para a mulher como uma traidora, porque assim como imagina na sua mente, assim ele vai agir. E ontem nós falamos a respeito da mente, que ela mente
baseado em Jeremias 17 e baseado no que tanta gente terapeuta da mente fala, que a mente é capaz de criar coisas que você nem imagina. Tem gente que entra numa alucinação terrível, cria um amigo imaginário e fica conversando e só essa pessoa vê. Eu tive um colega que ele surtou e ele andava para todo lugar chamando um cachorrinho. Eu ainda lembro, o nome do cachorro era Rex. E aí eu ficava brincando também, cadê Rex? Ele está ali, bora Rex. Eu entrava na onda, não sei se eu já tinha uma tendência, né? Então a mente é capaz de criar uma gravidez que não é natural. É capaz de criar uma fantasia. Olha, eu acordei achando que sou Michael Jackson e vai ficar fazendo aquele negócio todo. Tem gente que bota na cabeça que está casado com a Xuxa e fica chamando ela de meu amor. Tem gente que bota na cabeça que está gordo demais, que está magro demais, que está curto, que está comprido, que tem que mudar isso, mudar aquilo, e faz cirurgia, e muda de canto, e muda de lugar, e muda de tudo, só não muda de mentalidade. A mente mente, repete comigo. Sua mente tem mentido para você. E como é que eu faço para pesar o que minha mente diz para mim? A palavra de Deus. Salmo 119, versículo 11, como é que diz? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É esta palavra. Tem tanta coisa que você assistiu, tanta coisa que você ouviu, tanta coisa que você cantou, tanta coisa que você leu, que foi para a sua mente e está lá. Tem tanta coisa que você sonha, que é a mente buscando a experiência traumática que você viveu em alguma parte da sua vida, que pode ser até dentro do ventre da sua mãe. A mente é uma complexidade, é tanto que o doutor Augusto Cury ele vai dizer que a última fronteira da ciência é o estudo da mente. Se você não consegue entender muita coisa na sua cabeça, tudo bem. Tem gente que está fazendo doutorado em psicologia, em várias teorias, para poder entender a mente humana e tanta complexidade. Desde quando o homem pecou, sentiu medo e fugiu, que vários transtornos emocionais, psíquicos, vários problemas no coração humano foram desenvolvidos. A Bíblia diz que o homem ele se desvia de Deus desde a sua meninice. A Bíblia diz que Deus colocou a eternidade dentro do coração humano. A Bíblia diz que Deus fez o homem reto, mas o homem buscou muitas invenções. A Bíblia revela o que de fato é o homem. Mas o salmista vai dizer, Senhor, o que é o homem para que tu te lembres deles? E Deus é tão maravilhoso que Ele se fez carne, habitou entre nós. Ele se fez homem, se esvaziou da sua glória divina para poder pagar o preço que nenhum homem poderia pagar. O preço da minha e da tua redenção, porque uma vez pecado, nós somos escravos do pecado. E é necessário uma redenção, uma carta de alforria, que alguém quebre esse laço de escravidão. E ele veio para quebrar, e tudo que ele veio foi para desfazer as obras do diabo. A mente de Deus é diferente da nossa. O coração do homem é complexo, mas como ele imagina, assim ele é. Tem gente que imagina que é pobre. Não, deixa eu aqui na minha pobreza, tenho uma mente de pobre. É incrível. Sabe aquela pessoa que é pobre e influencia você também a ser muito pobre? Não, rapaz, tá bom, esse aqui tá bom, tem que ser assim mesmo, pouquinho, humildade. Sim, mas eu tenho muito. Não, mas muito não, joga fora, tem que ser só 2 ou 3. E aí, ficam com aquela ideia de que a mentalidade que você herda dos seus pais, ouviu em alguém, você copia para si. Aí tem gente que tem aquela mania de riqueza, então está sempre endividado porque o salário não dá para comprar aquilo que pensa que merece. E aí fica aquela gangorra. É pobre pensando ser rico, é rico pensando ser pobre. Tem gente que é gordo pensando que é magro, tem gente que é magro pensando que é gordo. Tem gente que é feio pensando que é bonito, tem gente que é bonito pensando que é feio. Cada um pensando alguma coisa de si mesmo e alguma coisa do outro. Mateus capítulo 7, o versículo 1, Jesus vai dizer, não julgueis
para que não sejais julgados, porque com a medida que você julgar, vos medirão também. Porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não olha para a trave que está no teu olho? O que é que Jesus está querendo dizer? Aquilo que você imagina na sua mente sobre o outro, cuidado para não fazer conclusão precipitada. Se a gente se engana sobre nós, imagina sobre o outro. Ou alguma vez você já disse assim, ela é mentirosa, é falsa, eu tenho certeza, eu conheço a cara dela. Você já disse isso? Você já assistiu uma cena na televisão de uma pessoa dando na cara do outro e você dizendo assim, essa é das minhas, esse aí é dos meus? Você já disse isso? E no final das contas, você vai ver em outra cena que a pessoa estava errada, sinceramente errada, e nós vamos criando esse mundo na cabeça da gente. Mas o homem de Deus, como Davi, no Salmo 51:10, ele vai estar pedindo, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. O que é um espírito reto? Um coração puro. O que é um coração puro? Um espírito reto. E o que isso tem a ver? Uma vida de obediência dentro do centro da vontade de Deus. Observe Provérbios 12:15. O caminho do tolo é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvido ao conselho é sábio. Observe Provérbios 28:26. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda sabiamente será salvo. A sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho, mas o insensato, a insensatez dos tolos o engana. Provérbios 14:6. Qual é a realidade desse texto? De tudo isso que a gente está vendo no livro de Provérbios e em alguns textos da Bíblia. É que nós inventamos muita coisa fugindo de Deus. Nós inventamos muita coisa para esconder o que nós somos de verdade. E na balança de Deus não tem como haver engano. Você pode enganar seu pai, enganar sua mãe, enganar seu professor, seu pastor, seu marido, sua esposa, mas diante de Deus, que tem os olhos como um chama de fogo, tudo está claro para ele como a luz do dia. E no livro dele está escrito, na Bíblia, nós encontramos os livros que serão abertos no dia do juízo. Serão abertos o livro da vida, o livro da Bíblia e o livro das obras. A verdade vai ser esclarecida e ser julgado por ela. Aquele que não tem o nome escrito no livro da vida não vai entrar na terra prometida, não vai entrar no céu prometido, não vai entrar na glória prometida. E aquele que apresentou obras mortas, que Deus odeia e que tem feito coisas para agradar a si mesmo, ao mundo ou ao diabo, esses serão lançados no lago de fogo que arde com fogo e enxofre, ou seja, a segunda morte. E para encerrar, eu quero falar sobre os tipos de coração. Pode passar. Se prepare que você vai ser pesado na balança agora. Que tipo de coração é o seu? Não adianta as pessoas já acharem você uma pessoa boa, se você não é. Não adianta você tentar esconder o seu jeito perverso de ser, fazendo algumas coisinhas para poder o positivo encobrir o negativo. Porque quem te conhece de verdade é Deus. Hebreus capítulo 3, versículo 13, 14 e 15, diz o seguinte. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação. O escritor aos Hebreus, quando fala da provocação, ele está se referindo àquele período em que o povo de Israel estava no deserto. Deus mandando pão direto do céu, Deus fazendo aparecer banquete no deserto, fazendo água sair da rocha, Deus fazendo milagres diante de todos eles, e mesmo assim eles reclamando, dizendo, no Egito era melhor.
O Senhor nos abandonou, blasfemava de tudo que era jeito, de tudo que era forma. Deus esperou 40 anos para mostrar a terra, esperando que todos aqueles que murmuravam morressem em pleno deserto. Porque quem murmura não adora a Deus, quem blasfema não adora a Deus. E nós vamos para o deserto para aprender a adorar a Deus, não pelo que a gente tem, mas pelo que Ele é. Porque não é o que Ele nos dá que me motiva a cantar, a adorar, a bendizê-lo. É o que Ele é, porque eu não posso anular o que Ele é. E se Ele é digno de louvor e adoração, quem sou eu para tirar dele a sua dignidade? A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, hoje, amanhã e sempre. Louvado seja o seu nome. O Salmo 42, versículo 11, o Salmo 26, Mateus 26, versículo 38, fala a respeito de alma abatida, de coração contrito. Eu não sei se seu coração está endurecido, abatido, contrito, mas na próxima imagem fala a respeito da parábola do semeador. E é aqui que a gente vai encerrar. Na parábola do semeador, na Bíblia, em Mateus capítulo 13, Jesus ensina a respeito do Filho do Homem, que é um título dado a ele mesmo como homem. Esse Filho de Deus que veio como homem, ele é o semeador, aquele que veio trazer a semente. E ele explica em Mateus 13 que a semente é a palavra de Deus que é pregada para as pessoas. E aí ele fala de 4 situações como se fosse 4 corações, e eu acho que o seu está enquadrado aqui. E eu espero que o seu seja o último, porque só o último que deu fruto. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga eita. Nós vamos ouvir a parábola no YouTube, em desenhos e filmes, e a gente vai começando a perceber a verdade que está por trás da simplicidade da pregação de Jesus. Mas os apóstolos vão dizer, Jesus, explica aquela parábola. Aí Jesus vai e explica. Porque algumas sementes que aquele homem ia semeando, caiu pelo caminho, os pássaros comeram. Já outras, foi colocado num solo rochoso e morreu. Já outra semente foi colocada entre os espinhos, germinou, mas foi sufocado e morreu. Mas teve uma semente que caiu numa terra boa e foi a única que frutificou. Então você começa a perceber porque que tem gente que começa com alegria, depois desanima e vai embora. Tem gente que esfria por pouca coisa, mas tem gente que nada apaga, nada abala. Tem gente que sofre e passa por terríveis aflições, tribulações, mas está de pé. Pode até envergar como bambu, mas ora e Deus levanta. Aquele que está com ele, mesmo que caia 7 vezes, mas não ficará prostrado, porque o Senhor sustém com a sua poderosa mão. A Bíblia diz, aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Você jovem, você adolescente, não espere sofrer, padecer, para amadurecer na sua forma de escolher as coisas. Na sua forma de decidir. Você tem que decidir logo agora quem é que você quer agradar. Se ao mundo, se à carne, se ao diabo. Mostra aí a próxima foto. Caiu uma semente à beira do caminho e essa foi retirada pelos malignos. Por quê? Jesus disse que aqueles pássaros, na parábola, simboliza metaforicamente como espíritos que atrapalham você de entender a palavra, de aceitar a palavra. Quando alguém ouve a palavra de Deus e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Então, de que adianta ler sem entender? De que adianta ficar aqui e a mente longe? Seja sincero, muitas vezes você esteve aqui na pregação e sua mente lá fora, sem estar dando atenção nenhuma à pregação. Levanta quem aconteceu já isso. Já aconteceu comigo também. É chamado o crente girafa. O corpo está aqui e a cabeça fora. Você já veio na caminhada para o culto se arrastando, com vontade de voltar, ou com vontade de que chegue logo 9 horas para chegar na hora do amém e voltar? Você chegou nessa situação de vir bem arrastado mesmo. É chamado o crente jacaré.
Vem arrastado. Mas vem. Você já sentiu às vezes que está acendendo, aí depois está apagando, está acendendo, está apagando, está acendendo, está apagando? Já se viu assim? Hora está bem acesa, hora está bem apagado. Já se viu assim? Já é o crente vagalume. Você já encontrou aquele irmão que toda vez que encontra você, pede oração, diz que está fraco? Está fraco, olha, eu estou tão fraco. Mas você não vem da igreja agora? Não, mas eu estou tão fraco. Mas o irmão no horário, não, mas ainda estou tão fraco ainda. É o crente Guiné. É o tempo todo, pastor, estou fraco, estou fraco. Já recebeu, pastor, ligação de crente Guiné? Meu Deus do céu, mas aqui não tem, graças a Deus. A próxima imagem, por favor. É o solo com espinhos. Infrutífero por preocupações deste mundo. Chega até a germinar um pouco, mas não dá fruto. Chega até a aparecer alguma coisa com crente. Você olha assim e vai dizer, tem que ser, olha aí as folhinhas. Ó, tem até uns brotinhos, mas de repente começou o espinho a aparecer, a pessoa ouve a palavra, mas não está tão preocupada com, esta vida que não produz nada. Sua atenção está sufocada no mundo e tem ambição por riquezas. É sufocada pela luxúria desse mundo. Próxima foto, o solo rochoso, com pouca raiz, seca-se diante das dificuldades. Alguém que ouve a palavra de Deus e até a recebe com alegria, mas sem raiz profunda, não resiste quando surgem problemas e preocupações. Eu conheço muita gente afastada dos caminhos, não caminha mais conosco, em várias denominações e várias igrejas, por causa de problemas que enfrentaram. Mas o próximo slide. Cadê o próximo? Sim. Essa aí é a minha parte. É a sua também? Amém? É a terra boa. A semente produz fruto em abundância. Tem gente que vai dizer assim, a terra boa é porque a pessoa é boa. Tem gente que vai dizer assim, a terra é boa porque Deus prepara a terra para receber a semente. Qualquer que seja o seu pensamento, o problema não está na semente. Isso eu garanto. A semente é a palavra de Deus. Amém? A semente é lançada numa terra fértil. E aquele que ouve a palavra de Deus e a compreende, dá fruto de Jesus de 30, 60 e até 100 vezes mais. E diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Já aconteceu na sua vida de você ouvir a palavra de Deus o ano todinho e você não mudar em nada? Sua mentalidade cada dia mais perversa e imunda? Que tipo de terra é o seu coração? Que tipo de mente é a sua? Que alma é essa? A gente costumava dizer lá em Bahia, com as pessoas que apareciam na televisão, sendo preso de meio-dia nesses jornais, a gente costumava dizer que era alma cebosa. Mas quantos pecados precisam ter na mente de uma pessoa para que ela seja chamada de alma cebosa? A gente acha que sempre é a alma do outro que está suja. Próximo slide para a gente terminar. Quer conhecer a vontade de Deus para a sua vida? Miqueias, capítulo 6, o versículo 8. Ele te declarou ao homem o que é bom. E o que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratica a justiça, e ames a benignidade, e andes humildemente com o teu Deus. Justiça, benignidade e humildade, fazer o bem e agir com simplicidade na vida. Ele quer isso de você. Ele não quer que você diga que você é justo, ele quer que você faça justiça. Ele não quer que você diga que é bom, ele quer que você faça bondade. Ele não quer que você saia espalhando por aí que é humilde. Ele quer que você seja humilde. Humilde para reconhecer os erros, para reconhecer as necessidades, humilde para reconhecer as qualidades dos outros, a superioridade do outro.
Nós precisamos de humildade para pedir perdão e para perdoar, humildade para amar. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3 e o 4 também diz: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo da lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Prostituição e lascívia. Por que essas palavras estão aí? Porque desonrar o corpo e desonrar a Deus só é possível acontecer quando o ser humano está voltado para os pecados da sexualidade. Quem comete a prostituição, a impureza, a fornicação, o adultério, a lascívia, que são os pecados da sexualidade, como a homossexualidade também, todos os pecados da sexualidade é um pecado contra o corpo e é um pecado contra Deus, que deu um padrão e você foge dele. E pecado não é isso, Deus dá uma direção e você vai para outra. E pecado não é isso, Deus dá um alvo e você atinge outro alvo. E pecado não é isso, Deus estabelece uma lei e você quebra. Pecado é errar o alvo, é transgredir uma lei, é sair do padrão. E o padrão de Deus para a sexualidade, a Bíblia deixa muito claro. É homem com homem, mulher com mulher, e o resto é lobisomem e jacaré. Existe uma preparação de um para o outro, existem regras para lidar um com o outro dentro daquilo que é sagrado, chamado casamento. Mas o corpo da mulher hoje em dia está sendo estimulado a causar ostentação, desejo e cobiça. É o que a Bíblia chama de lascívia. É você usar o seu corpo para seduzir alguém. Se você acha que ser poderosa e causar é algo extraordinário para a mulher de Deus, pode ter certeza, o templo do Espírito Santo está sendo usado para agradar o diabo. Se você acha que não tem problema nenhum fazer sexo com um e com o outro, embora você ache que prostituição é ir para uma esquina, ficar com a bolsa rodando e perguntar quanto é, e você dizer 100, a prostituição na Bíblia não tem a ver com a venda do corpo, tem a ver com o uso errado do corpo dentro da sexualidade. Tudo que é fora do padrão de Deus para a sexualidade é chamado de porneia, ou de impureza, ou de prostituição. Acredita em mim, a vontade de Deus para a nossa vida não é só para a mente, é para o corpo também. Amém? De tal forma que cuidar do corpo não é só se alimentar bem, não é só dormir bem, não é só respirar melhor, não é só beber mais água, fazer mais exercício, não é só procurar se medicar quando precisa, se tratar quando precisa, é também guardá-lo em santificação e honra, porque Deus não vai entrar numa casa desorganizada, desarrumada, impura. Ele vai primeiro limpar, ajeitar, para depois entrar para a morada do Deus vivo. Responda para você mesmo. Se sua mente fosse uma casa, você entraria nela? Para a gente encerrar, a última. Eu sei que alguns aqui já têm o livro A Cura Interior, muita coisa sobre a personalidade, o caráter, sobre o temperamento, sobre a depressão, sobre a ansiedade, o medo, sobre o estresse, nós tratamos aqui. Mas nós tratamos com a base bíblica e também o que é que os médicos falam sobre isso. Tentando fazer um equilíbrio entre a Bíblia e a ciência. E é possível. Um livro que tinha mais de 120 páginas, mas a editora lá no Rio de Janeiro disse assim, olha, coloque esse livro com 60 páginas, porque vai ter muita gente que vai querer ler ele com pressa, porque vai querer a informação. Esse livro não é um remédio curador. Esse livro, ele dá o caminho. Se você quer se encontrar e você quiser trilhar o caminho do equilíbrio e da cura interior. Provérbios 4, 23, você lembra? Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Ensina como você guardar o seu coração.
Ensina também o poder da fé para enfrentar a ansiedade, o medo, o poder da esperança, o poder da oração, o poder da paciência e como você se utilizar disso que Deus te deu para você vencer as tribulações da vida. E quem usa as ferramentas espirituais pode lá na frente não precisar de nenhum remédio e nenhuma terapia. A nossa vida é totalmente dependente daquilo que domina o nosso coração. Incline sua cabeça, nós vamos orar. Ali na frente nós temos alguns livros, se você tem interesse de adquirir esse e outros, nós temos alguns ali. Livros de R$1, de 2, de 3, de 4, para incentivar você a ler e ocupar sua mente com o que presta. Livro para jovens, para casais, para líderes. Livros falando sobre a Bíblia, falando sobre as emoções, o coração. Livro da psicologia, de autoajuda. Tem livros ali de teatro, ministério, missões, evangelismo. Tem livro ali para todo gosto. Mas eu gostaria de fazer um convite a você. Eu sei que já passa das 8. Se você entendeu bem, o que nós pregamos aqui, e se você se ama, ou pelo menos ama quem convive com você, e você nota que dentro de você tem tanta coisa mal resolvida que sozinho ou sozinha não consegue resolver, precisa de ajuda, precisa de uma força do alto. Às vezes precisamos de uma autoajuda e às vezes precisamos de uma ajuda do alto. Qualquer que seja a ajuda, eu quero orar por você. Eu sei que tem gente ali na galeria que quer uma oração. Eu quero orar por você, venha para cá. Eu sei que tem gente aqui na minha esquerda, gente aqui na minha direita, aqui na minha frente, que quer uma oração. Eu quero orar por você, venha para cá. Eu não vou perguntar o que você pensa, o que você sente. Você quer uma oração? Venha para cá, eu vou orar. Nós, a igreja, vamos orar. E se você crê que orando a Deus há um poder reservado no céu neste momento enquanto a gente ora, dê esse passo de fé, usa a sua fé para que grilhões sejam quebrados, para que correntes sejam desfeitas, para que o embaraço caia por terra. Venha para cá, nós vamos orar. E nessa oração que nós vamos fazer aqui é pedindo a Deus para colocar por terra tudo aquilo que está atrapalhando a tua vida de ser uma pessoa melhor, de ser um crente melhor. Se é perdão, Ele vai liberar perdão agora. Se é amargura, Ele vai fazer cair por terra a amargura agora. Se é uma dor, uma agonia, uma perturbação, vai bater em retirada agora. Creia tão somente e só pense em Jesus agora. Converse com Ele agora. Abra o teu coração para Ele agora. A sua palavra está aqui liberada para te curar. Há um poder reservado na palavra eterna. A palavra que fez o mundo. A palavra que transforma. A palavra que ressuscita. A palavra que cura. E é por meio da fé, é por meio da oração que Ele quer operar na tua vida hoje. A igreja fique de pé e vamos ministrar nesta noite para esses irmãos, essas irmãs que aqui estão. Se você ainda quer vir para cá, ainda há tempo, venha, pode vir para cá, venha. Nós vamos orar por você. Você que estava afastado do caminho, você que estava afastado da comunhão, e você quer se aproximar de novo, venha. Você que tem vontade de ser crente, tem vontade de ter essa alegria, essa paz que o Senhor oferece, venha para cá também. Nós estamos aqui para orar por você. Senhor nosso Deus e Pai, nós bendizemos o Teu nome. Nós glorificamos a Ti por estas pessoas. Ó Deus, só o Senhor sabe a dor que cada um sente, o porquê que eles vieram para cá. Cada um nome diferente, um endereço diferente, uma história diferente. Cada um uma pessoa única, mas podem ter problemas iguais. Mas uma coisa nós sabemos, nós temos uma fé que vem de Ti. Nós oramos a Ti porque nós estamos certos de que
Não há problema que o Senhor não resolva, não há mal que o Senhor não arranque. E nós estamos aqui pedindo que o Senhor passe em revista o teu povo nesta noite, que o Senhor faça derramar a nossa alma na tua presença, que o Senhor tire de nós aquilo que não te agrada, vê se há algum caminho mau e nos guia pelo caminho eterno. Haja renovação da mente, alegria na alma, a paz no espírito, a transformação, a ressurreição, a metamorfose, haja metanoia, haja mudança e a renovação que o Senhor espera. Faça morada plena e permanente na vida de cada um aqui presente. Arranca o mal pela raiz, haja paz, alegria, haja cura e renovação, para a honra e a glória do teu santo nome. A ti a honra, a ti a glória, hoje e sempre. Quem crê na vitória e na cura, pode aplaudir o Senhor, em nome de Jesus. Os irmãos podem sentar. Eu agradeço essa honrosa oportunidade. Quero dar os parabéns às mulheres pela conferência, à irmã Maria e a equipe pela organização. Quero agradecer ao pastor Evandi pela paciência, pela confiança. Os irmãos embaixadores, aviso que tem cantina. Estão preparando uma cantina para ajudar os irmãos embaixadores ali. Os irmãos já sentiram fome, tem uma cantina ali para se alimentar. E quem tem fome de conhecimento, tem uma mesa ali de livro para você se saciar. Eu agradeço a Deus essa honrosa oportunidade, em nome de Jesus. Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, sozinho particular. Queridos, quantos foram abençoados nessa noite? Glória a Deus por isso. Que Deus nos abençoe. Agiu no nosso carinho, nosso amor por ele, por Luana, sua esposa, que está lá na mesa de livros. Luana, Deus te abençoe, viu, minha filha? E, professor Gil, muito obrigado pela tua instrumentalidade. Estamos, na realidade, encerrando a nossa primeira conferência de mulheres, que foi uma bênção de Deus. Então, a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E esse conhecimento que você obteve sexta, sábado e hoje, você possa guardar no seu coração. E possa pedir a Deus para que a cada dia você possa compreender que Deus, na realidade, te tornou livre para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Feche seus olhos, nós vamos orar. E eu quero, enquanto os irmãos estão curvando sua cabeça, eu quero fazer menção aqui do Dia das Crianças. Nós temos as nossas crianças em Pacatuba e agora temos as nossas crianças aqui no Plano de Vida. Então a igreja estará abençoando essas crianças. Então você que recebeu esse lembretezinho, se for menino, você traz um presente de menino. Se for de menina, você traz de menina e deixa aqui na secretaria. Vamos fazer uma criança sorrir. A igreja estará envolvida nesse trabalho no dia 12 e falando de Jesus Cristo para os familiares, para as pessoas. Então é mais uma oportunidade que a igreja tem da pregação do Santo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, oremos ao nosso Deus. Deus, muito obrigado, Senhor, Deus Todo-Poderoso, por esse final de semana tão abençoado. Eu quero te agradecer, Deus, por todas as mulheres da nossa igreja, todas elas sem exceção. Obrigado, meu Deus, porque a união feminina da nossa igreja se reuniu, meu Deus, dando as mãos, como os homens também tiveram ajudando. Os adolescentes, toda a igreja teve ajudando diretamente nesse trabalho, Senhor. Obrigado, Deus, porque nesse final de semana o Senhor materializou a oração dessas mulheres, a oração da igreja, de todo o desenvolvimento dessa igreja. Senhor, muito obrigado.
Quero te agradecer também, Senhor, por conta de todas as mulheres que pagaram a sua inscrição e trouxeram outras amigas, colegas, para estarem aqui ouvindo a Tua palavra, Deus. Muito obrigado. Que o Senhor as abençoe. Continue usando as Tuas filhas como instrumento de levar a Tua palavra, Deus, a toda criatura. Deus eterno, toma a irmã Maria em Tuas mãos, Senhor, representando, ó Deus, a liderança das mulheres, Senhor, toda a diretoria. A Tua filha não pôde estar aqui porque está de plantão hoje, mas que o Senhor abençoe ela, meu Deus, dando iluminação a toda a liderança das mulheres da nossa igreja, para que continuemos assim, entendendo a grande missão, a responsabilidade que o Senhor nos deu de pregar a Tua palavra a toda criatura. Portanto, Senhor, envia-nos a nós para pregar a Tua santa palavra, Deus. Pai Santo, toma a Tua igreja em Tuas mãos, toda a liderança dessa igreja, Senhor, todas as ovelhas que Te adoram nesse aprisco, Senhor. Abençoe suas vidas, meu Deus, dando iluminação e sabedoria, cada servo, cada serva, na condução com segurança da sua vida, meu Deus, sabendo em quem nós temos crido, para o louvor da Tua glória. Nos leva em paz, Senhor, nos dá uma noite de paz, nos dá uma semana abençoada. Ó Deus eterno, dá aos Teus anjos para nos proteger, Senhor. Que o Teu sangue, Jesus, nos cubra, para que jamais Satanás encontre a nossa vida. Que caia por terra todos os inimigos do Senhor contra a nossa vida, meu Deus. Protege a nossa casa, ó Deus, para o louvor da Tua glória. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Teu Santo Espírito, Senhor, esteja com a Tua igreja aqui, com o Teu povo reunido aqui nesse lugar, nessa noite, e com o Teu povo espalhado por toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe. Não saia sem falar com a pessoa que está do seu lado. Fale com a esposa, filho, filha, amigo, amiga. Abraça seu irmão, fale com ele. Boa noite a todos, vão em paz.